Marido deixou esposa com 3 filhos e uma porca magra dizendo que viveriam no chiqueiro anos depois. Ele pediu restos de comida ao ver o frigorífico famoso que ela fundou. A tarde de abril caía sobre o pequeno sítio, com o peso de um cobertor quente e sujo. O sol impiedoso desbotava a cor do capim seco e cozinhava a terra, fazendo subir do chão um vapor que distorcia a paisagem, como se o próprio mundo estivesse cansado de existir. Sofia, aos 34 anos, sentia o suor escorrer por sua testa e se misturar à poeira, mas o mal-estar que a sufocava vinha de dentro. Parada perto da cerca de arame farpado, ela segurava a mão de Bia, sua filha de 6 anos, com uma força que não percebia, enquanto o pequeno Léo, de 4, se agarrava à sua saia, o rostinho escondido, assustado com os gritos do pai. João, o mais velho, com seus 8 anos e uma seriedade que não pertencia à sua idade, postava-se um pouco à frente dela, como um pequeno e frágil escudo. Eles observavam, em um silêncio aterrorizado, a figura de Geraldo, seu marido e pai de seus filhos. Ele não arrumava as malas para uma de suas viagens à cidade. Ele encenava um espetáculo de repulsa. Com um chute violento, arrebentou a tranca de madeira podre do pequeno chiqueiro que ficava nos fundos do terreno, uma construção precária de tábuas tortas e telhas de zinco enferrujadas. De lá de dentro, assustada com o barulho, saiu uma porca. Não era um animal vistoso de criação, era uma criatura magra, as costelas marcando a pele rosada e suja de lama, as orelhas caídas, o olhar perdido e assustado. É isso o que eu deixo para vocês. A herança da miséria. A voz de Geraldo era como o som de um vidro se quebrando, cheia de um desprezo amargo que ele cultivara por meses. Tô caindo fora. Cansei de trabalhar de sol a sol para não ter nada. Cansei dessa casa cheirando a poeira. E principalmente cansei de olhar para a cara de vocês, me lembrando todo dia do meu fracasso. Sofia sentiu as palavras a atingirem como pedras. Geraldo, pelo amor de Deus. E as crianças? Ele riu, um som seco, desprovido de qualquer afeto. As crianças são suas. Se vira. Ele apontou com o queixo para a porca, que agora fuçava a terra nervosamente. Fiquem aí com essa porca imunda. A partir de hoje, vocês vão viver no chiqueiro, que é o lugar de gente como vocês. É onde merecem estar. Como um ato final de sua partida, ele pegou uma sacola de estopa que estava ao lado de sua moto velha e a atirou na direção deles. A sacola caiu no chão com um baque surdo, e alguns pães velhos e duros rolaram pela poeira. Aí, para não dizerem que não deixei nada para janta. Sem mais uma palavra, ele montou em sua moto, o motor engasgando antes de pegar, e partiu em uma nuvem de fumaça azulada e poeira. O barulho do escape furado se afastando pela estradinha de terra até se tornar um zumbido indistinto, e, por fim, ser engolido pelo silêncio opressor da tarde. Sofia ficou ali, paralisada. O mundo parecia ter parado de girar. O calor, o cheiro azedo que vinha do chiqueiro, o choro baixo e contido de Bia, tudo se misturava em uma névoa de dor e incredulidade. Ele tinha ido embora, de verdade, e os deixara com uma sentença. Viveriam no chiqueiro. Léo começou a chorar mais alto, um choro de medo e confusão. O som pareceu despertar Sofia de seu torpor. Ela se ajoelhou, abraçando os 3 filhos de uma vez, puxando-os para perto, como uma galinha tentando proteger seus pintinhos de um gavião que já havia atacado. Calma, meus filhos. Calma. A mamãe está aqui. Ela sussurrava, embora sua própria voz tremesse, mas não chorou. As lágrimas pareciam ter secado junto com sua esperança. Quando finalmente conseguiu se levantar, levou as crianças para dentro da pequena casa. O lugar, que já era humilde, agora parecia desolado. Geraldo, em sua fúria, levara o pouco que poderiam vender. O rádio de pilhas, as ferramentas melhores, o botijão de gás quase cheio. Na despensa, confirmou o que já esperava. Ele levara também o arroz e o feijão, deixando apenas um resto de fubá e sal. O dinheiro, as poucas notas que ela guardava numa lata de biscoitos para uma emergência, também havia sumido. A emergência havia chegado, e ela não tinha nada. A noite caiu, e com ela, um medo que Helena nunca sentira antes. Era um medo frio, que se instalava nos ossos. O medo não apenas de estar sozinha, mas de ser a única responsável por aquelas 3 vidas pequenas
e assustadas que agora dependiam dela para tudo. Para o jantar, ela pegou os pães duros que Geraldo jogara no chão, umedeceu-os com um pouco de água e os dividiu em 4 partes. As crianças comeram em silêncio, os olhos grandes e interrogadores fixos nela. A fome deles parecia um abismo que ela não sabia como preencheria no dia seguinte. Depois que as crianças adormeceram, amontoadas no único colchão velho que tinham, Sofia saiu e sentou-se nos degraus de madeira da porta da cozinha. O céu estava limpo, salpicado de estrelas que pareciam frias e distantes, indiferentes à sua dor. O único som era o dos grilos e o grunhido ocasional da porca no chiqueiro. Aquele som, o som do animal que era o símbolo de sua nova condição, a irritava. Era um lembrete constante da humilhação, da sentença de Geraldo. Ela olhou na direção do chiqueiro, uma mancha escura na penumbra. E em meio ao desespero, uma nova perspectiva, nascida da mais pura necessidade, começou a se formar. Geraldo a insultara, a comparara àquele animal, àquele lugar imundo. Mas e se o insulto dele fosse, na verdade, a única chave que ele lhe deixara? A porca, magra e assustada, não era apenas mais uma boca para alimentar, um fardo. Era carne, era banha. E se fosse uma fêmea, como parecia ser, era potencial, a possibilidade de leitões, de multiplicação, de algo que poderia ser vendido. A ideia era tão crua e desesperada que quase a fez rir. Ela, que sempre tivera nojo do chiqueiro, que mal sabia diferenciar um porco de outro, agora via naquele animal sua única e frágil tábua de salvação. Você me jogou no chiqueiro, Geraldo. Ela sussurrou para a noite, a voz agora firme, tingida por uma fúria fria. Pois então é daqui que eu vou me reerguer, e você vai engolir cada palavra de desprezo que me disse. Eu juro pelos meus filhos. A porca, a quem ela naquele instante batizou de teimosa, grunhiu no escuro como se selasse o pacto. Na manhã seguinte, Sofia acordou antes do sol. Havia um plano em sua mente, frágil, mas um plano. Acordou João. Meu filho, preciso da sua ajuda. Você já é um homenzinho. Vamos limpar a casa da teimosa. João, com a seriedade de quem entende o peso do mundo, apenas assentiu. Enquanto Bia cuidava de Léo, Sofia e João foram para o chiqueiro. O cheiro era quase insuportável, uma mistura de lama, fezes e urina. Mas Sofia respirou fundo e começou. Com uma pá velha, começou a retirar a sujeira acumulada, jogando-a em um canto distante para que o sol a curasse e a transformasse em adubo. João, com um balde, carregava a água de um poço que ficava a quase 100 metros de distância, uma tarefa hercúlea para seus braços finos. Passaram a manhã inteira naquilo. Lavaram o chão de cimento batido, esfregaram as tábuas com uma escova dura, consertaram os buracos na cerca com arame velho. Quando terminaram, o chiqueiro ainda era uma construção pobre e torta, mas estava limpo. O cheiro ruim havia diminuído, dando lugar ao cheiro de terra molhada. O problema seguinte era a comida. Os pães haviam acabado. A horta de Geraldo estava abandonada. Sofia sabia que não entendia nada de criação de porcos. O que eles comiam? Como engordá-los? Engolindo o orgulho que lhe restava, ela tomou uma decisão. Deixou João cuidando dos irmãos e caminhou pela estrada de terra até o sítio vizinho, a quase 2 quilômetros de distância. Lá morava seu Mário, um homem de 70 anos, viúvo, que criara porcos a vida inteira e agora vivia de uma pequena aposentadoria e de uma horta caprichada. Ele estava na varanda limpando umas espigas de milho, quando viu Sofia se aproximar, hesitante. Dona Sofia, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Onde está o Geraldo? A voz dela tremeu ao responder. Com a cabeça baixa, contou a história toda. O abandono, o insulto, a porca magra. Contou sobre a limpeza do chiqueiro e sobre sua ignorância. Seu Mário ouviu tudo em silêncio, seu rosto enrugado impassível. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um longo tempo, apenas olhando para o horizonte. Sofia pensou que ele a mandaria embora, que a julgaria. Mas então, ele se levantou, foi até a cozinha e voltou com um copo d'água e um pedaço de broa de milho. Coma primeiro, minha filha. Conversa não enche barriga. Enquanto Sofia comia com uma voracidade que a envergonhou, ele falou. Geraldo nunca teve paciência para a lida.
Sempre quis o dinheiro rápido, a vida fácil. Não me surpreende. Ele a olhou com olhos que já tinham visto muita coisa naquela vida. Mas a senhora tem fogo nos olhos. Isso vale mais que qualquer força de homem. Ele se animou. O segredo de um bom porco, Sofia, não é o luxo. É barriga cheia e cama limpa. A limpeza a senhora já fez. Agora, a comida. Ele a levou até seu pequeno galpão. Porco come de tudo, mas para engordar e dar cria boa precisa de sustância. Farelo de milho que a senhora pode comprar barato na venda. Abóbora, mandioca, batata doce que a senhora pode plantar. E o melhor de tudo, soro de leite. É o que sobra da fabricação de queijo. É ouro puro para os porcos. Mas eu não tenho dinheiro para comprar nada disso, seu Mário. Ainda não, ele corrigiu. Mas eu tenho um pouco de farelo que posso lhe arrumar. E conheço o Zé do laticínio na vila. Posso conversar com ele e ver se ele lhe vende o soro que ele joga fora por um preço de nada. E na sua horta, ele continuou, plante umas ramas de batata doce. Eu lhe arrumo as ramas. Elas crescem rápido e dão folha e raiz, que a teimosa vai adorar. Sofia sentia o coração se encher de uma gratidão imensa. Aquele homem não estava lhe dando esmola, estava lhe dando conhecimento, as ferramentas para que ela pudesse lutar. Seu Mário, eu não sei como vou lhe pagar. Ele sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto. Me pague com a sua vitória, Sofia. E quem sabe, quando a teimosa der cria, a senhora me arruma um leitãozinho para o Natal. Naquele dia, Sofia voltou para casa não apenas com um saco de farelo e algumas ramas de batata doce, mas com um plano claro e a certeza de que não estava completamente sozinha. Ela e os filhos plantaram as ramas na horta recém-capinada. Ela misturou o farelo com água e deu para a teimosa, que comeu com um apetite voraz. À noite, ao colocar as crianças para dormir, João perguntou a voz baixa, «Mamãe, a gente vai mesmo viver no chiqueiro?» Sofia o abraçou forte, sentindo o cheiro de terra e suor em seus cabelos. «Não, meu filho», ela respondeu, a voz firme pela primeira vez em muito tempo. «Nós vamos construir um castelo, que o chiqueiro vai ser só a primeira pedra». A promessa de seu Mário foi o solo fértil que a semente da determinação de Sofia precisava para germinar. A partir daquele dia, a vida na pequena propriedade adquiriu um novo e exaustivo ritmo, uma rotina ditada pelo sol, pela fome das crianças e pela necessidade de transformar a humilhação em sustento. Os dias de Sofia começavam na escuridão fria que precede o amanhecer. Antes mesmo que os galos da vizinhança pensassem em cantar, ela já estava de pé, acendendo o fogo a lenha para esquentar a água do café ralo e preparar o mingau de fubá para os filhos. Era uma refeição magra, mas quente, e enquanto as crianças comiam em silêncio na pequena cozinha, os olhos ainda pesados de sono, Sofia já estava a caminho do chiqueiro. A limpeza era um ritual sagrado. Com uma dedicação quase obsessiva, ela raspava o chão, trocava a palha e garantia que Teimosa tivesse um ambiente limpo, livre da imundície que Geraldo lhes havia sentenciado. João, seu pequeno escudeiro de 8 anos, ajudava com uma seriedade comovente. Carregava baldes d'água, menores que os de sua mãe, mas com um esforço que valia por 1000. Juntos, transformavam o que era um símbolo de vergonha em um exemplo de cuidado. Bia, com seu jeito mais delicado, ficava encarregada de catar folhas de bananeira e capim fresco para forrar a cama da porca, enquanto o pequeno Léo observava tudo, os dedinhos na boca, aprendendo pelo exemplo. A promessa de seu Mário sobre o soro de leite se concretizou 3 dias depois. Sofia caminhou os 4 quilômetros até o laticínio do seu Zé, um homem gordo, de bochechas vermelhas e olhar desconfiado. «Então você é a mulher do Geraldo?» «O Mário falou de você», ele disse, medindo-a de cima a baixo. «Olha, o soro eu jogo fora mesmo. Pode levar. Mas os baldes são meus. Tem que trazer de volta todo dia». A primeira viagem de volta foi um martírio. 2 baldes grandes, cheios de um líquido esbranquiçado e nutritivo, pesavam como chumbo. Seus braços queimavam, os músculos gritavam, e ela precisou parar várias vezes no caminho, ofegante. Mas a imagem dos filhos e a visão de Teimosa se fortalecendo a impulsionavam. Ao chegar, a porca bebeu o soro com uma avidez que confirmou as palavras de seu Mário. Aquilo era ouro líquido. A rotina se estabeleceu. Manhã cedo, a limpeza do chiqueiro. Depois,
a longa caminhada até o laticínio. A tarde era dedicada à horta, onde as ramas de batata doce teimosas como a porca já começavam a se espalhar pelo chão, suas folhas de um verde viçoso contrastando com a terra seca ao redor. Sofia aprendeu a não desperdiçar nada. As cascas dos poucos legumes que conseguia, as folhas mais velhas da couve, tudo virava comida para a teimosa. Para complementar a renda, que ainda era inexistente, Sofia usou a única moeda de troca que possuía, sua força de trabalho. Fez um acordo com Dona Elsa, uma vizinha que morava mais perto da vila e tinha uma horta grande e bem cuidada. 2 vezes por semana, Sofia passava a tarde ajudando-a a capinar e colher, e em troca, levava para casa um cesto de legumes e verduras que não serviam para a venda, mas que eram um banquete para a teimosa, e por vezes, para sua própria família. As semanas se transformaram em meses. Teimosa, a porca esquelética que era a personificação do abandono, começou a se transformar. Sua pele ganhou um tom rosado e saudável. As costelas desapareceram sob uma camada de gordura, e seu olhar já não era de medo, mas de uma calma satisfeita. Ela era o barômetro do progresso de Sofia. Enquanto a porca engordava, a esperança de Sofia também se tornava mais robusta. E então, numa manhã de setembro, a recompensa por todo o suor e toda a fé se materializou. Ao chegar ao chiqueiro, Sofia encontrou Teimosa deitada de lado, quieta, e ao redor dela, um montinho de criaturas minúsculas, rosadas e barulhentas, se espremiam em busca de leite. Eram 8. 8 leitõezinhos perfeitos, saudáveis, a prova viva de que a vida podia sim florescer no lugar mais improvável. Sofia caiu de joelhos na frente do cercado, as lágrimas que ela segurara por tanto tempo finalmente jorrando, mas desta vez não eram de dor. Eram lágrimas de um alívio tão profundo, de uma alegria tão avassaladora, que ela mal conseguia respirar. As crianças chegaram correndo, atraídas pelos guinchos dos filhotes, e seus gritos de felicidade se misturaram ao choro da mãe. Bia aplaudia, Léo apontava com o dedinho gorducho, e João, seu pequeno homem, abraçou o pescoço de Sofia e disse, com a voz embargada: "A gente conseguiu, mamãe. A gente conseguiu." Aquele foi o verdadeiro começo. Os leitões eram capital, eram o futuro. Seu Mário veio vê-los e sorriu com aprovação. Deu cria boas à teimosa, sinal de que foi bem tratada. "Agora a senhora tem que ser esperta, Sofia. Fique com 2 fêmeas para aumentar o plantel e venda o resto. Precisa de dinheiro para comprar mais farelo e cuidar melhor dessa sua gente." A decisão de vender os leitões foi a primeira decisão de negócios de Sofia, e foi difícil. As crianças já haviam dado nome a todos eles, mas a necessidade falava mais alto. Quando os leitões estavam com idade suficiente, ela e João os colocaram em 2 caixotes de madeira e pegaram carona em uma carroça para a feira da vila. A sensação de estar na feira como vendedora era nova e assustadora. Ela se sentia exposta, vulnerável, mas a visão dos filhos, que precisavam de sapatos novos e de mais comida na mesa, deu-lhe coragem. Um criador local, vendo a qualidade dos animais, comprou os 6 leitões de uma vez. Quando ele colocou as notas de dinheiro amassadas e suadas na mão de Sofia, ela sentiu uma onda de poder. Aquele não era o dinheiro de Geraldo. Não era uma esmola. Era o fruto do seu trabalho, da sua teimosia, do seu suor. Naquele dia, ela voltou para casa com sapatos novos para as 3 crianças, um frango para o almoço de domingo e um saco grande de farelo de milho. Sentia-se uma rainha. Passou-se quase 1 ano desde a partida de Geraldo. O sítio de Sofia já não era o mesmo. O chiqueiro fora ampliado, agora abrigando Teimosa e as 2 filhas que ela escolhera para serem as novas matrizes. Uma nova ninhada já estava a caminho. A horta estava maior e mais produtiva, fornecendo batatas, mandioca e milho. A casa, embora ainda muito humilde, estava sempre limpa, e Sofia conseguira até comprar um botijão de gás, acabando com a era do fogão a lenha improvisado. A vida ainda era dura, o trabalho incessante, mas não havia mais o cheiro de desespero no ar. Havia o cheiro de terra molhada, de milho cozinhando e de uma dignidade reconquistada. Foi numa tarde como essa, enquanto Sofia consertava uma parte da cerca do chiqueiro e João lhe alcançava as ferramentas, que o som da moto de Geraldo cortou a paz do lugar. Ele parou na entrada,
a moto parecendo ainda mais velha e enferrujada. Ele também parecia mais velho. Estava mais magro, com olheiras profundas e uma expressão azeda no rosto. As roupas que um dia pareceram novas, agora estavam gastas e manchadas de graxa. Ele observou a cena, os olhos percorrendo o chiqueiro limpo, as porcas saudáveis, a horta verdejante. Não havia admiração em seu olhar. Havia ressentimento. Pelo visto, você gostou mesmo do chiqueiro, Sofia. Ele gritou, a voz carregada de um sarcasmo que não escondia a amargura. Aceitou seu lugar na lama, hein? Não disse que era o seu lugar? Sofia parou de martelar. Olhou para o homem que um dia amara, o pai de seus filhos, e não sentiu dor. Sentiu uma espécie de pena, misturada a uma raiva fria. João se encolheu atrás dela, mas Sofia colocou a mão em seu ombro, transmitindo-lhe segurança. Ela endireitou as costas, limpou o suor da testa com o antebraço e o encarou. Você está enganado, Geraldo. Sua voz saiu calma, firme, cortante como uma lâmina. Eu não aceitei o meu lugar na lama. Eu usei a lama que você me jogou para adubar o meu futuro. Ele pareceu surpreso com a resposta, com a força que emanava dela. Tentou um último golpe. E botou o menino para trabalhar na sua sujeira? Que grande futuro! Sofia o interrompeu. Eu ensinei ao meu filho o valor do trabalho, da honestidade. Estou construindo o futuro deles, Geraldo. Coisa que você nunca teve coragem de fazer. Geraldo ficou sem palavras. O insulto que ele viera para desferir se desmanchou no ar diante da dignidade inabalável dela. Ele olhou mais uma vez para o pequeno e próspero mundo que ela estava construindo, um mundo do qual ele não fazia mais parte. Murmurou um palavrão entre dentes, montou em sua moto barulhenta e partiu, desta vez deixando para trás não a poeira da humilhação, mas a poeira de sua própria e irrevogável derrota. Sofia o observou ir embora, e quando o som do motor sumiu, ela se virou para João. Vamos, meu filho, ainda temos muito trabalho. Naquela noite, após colocar as crianças para dormir, ela não se sentou para lamentar a visita. Pegou um caderno velho e um lápis. Com a ajuda de João, começou a fazer contas. A demanda por seus leitões era crescente, mas vender os animais vivos dava pouco lucro e muito trabalho. Foi então que uma nova e audaciosa ideia começou a se formar, inspirada em uma conversa que tivera com seu Mário. Sofia, ele dissera, a riqueza do porco não está só na carne, mas no que a gente faz com ela. Uma boa linguiça, um torresmo bem feitinho, um lombo bem temperado. Isso vale ouro na feira. Naquela noite, sob a luz do candeeiro, Sofia não via mais apenas um chiqueiro. Via a matéria-prima para algo muito maior. Ela não queria mais apenas vender leitões para sobreviver. Queria criar um produto, uma marca. Queria transformar o insulto de Geraldo não apenas em sustento, mas em um império. O chiqueiro fora a fundação. Agora era hora de começar a construir as paredes. A visita de Geraldo foi como uma tempestade de verão. Violenta, barulhenta, e uma vez passada, deixou o ar mais limpo e a terra pronta para um novo tipo de crescimento. A zombaria dele não encontrou mais o solo fértil da dúvida no coração de Sofia. Em vez disso, regou a semente da ambição que seu Mário havia plantado. Sobreviver já não era suficiente. Vender leitões para comprar o pão da semana era uma vitória, mas uma vitória pequena, frágil. Ela queria mais. Queria o castelo que prometera a seus filhos, e sabia que as pedras para essa construção não viriam apenas da criação, mas da transformação. Na manhã seguinte, com uma determinação que a fazia parecer mais alta e mais forte, ela foi até o sítio de seu Mário. Não levava um problema, mas um pedido. Seu Mário, o Senhor me ensinou a criar. Agora, preciso que me ensine a arte. O velho, que podava uma roseira com mãos surpreendentemente delicadas, ergueu o olhar. Arte, minha filha. A arte de transformar a carne, ela disse, a voz firme. O Senhor me disse uma vez que a riqueza do porco está no que a gente faz com ela. Quero aprender a fazer a melhor linguiça, o melhor torresmo, o melhor lombo temperado que essa região já viu. Um sorriso lento e de profundo respeito se abriu no rosto enrugado de seu Mário. Ele largou a tesoura de poda. Pois então, minha filha, prepare-se, porque essa é uma arte que exige mais do que força. Exige paciência, instinto e, acima de tudo, respeito pelo bicho que nos deu o seu sustento. E assim começou um novo aprendizado.
As tardes de Sofia, antes dedicadas a capinar a horta, agora eram passadas na cozinha rústica de seu Mário. Ele, com a paciência de um mestre, ensinou-a a desossar a carne com precisão, a separar a gordura da carne magra, a moer os pedaços no moedor manual que rangia com a idade. Ensinou-lhe os segredos de seu tempero, uma mistura de alho, sal, pimenta do reino moída na hora, cheiro verde e algumas ervas secretas que ele colhia em seu próprio quintal. O sal cura, a pimenta desperta e as ervas dão a alma, ele dizia, enquanto suas mãos calejadas guiavam as de Sofia. Fazer a linguiça era uma dança. A carne moída, o toucinho picado na ponta da faca, o tempero misturado com as mãos até dar o ponto. Depois o desafio de encher as tripas, um processo que exigia uma delicadeza que Sofia não sabia que possuía. As primeiras tentativas foram desastrosas, linguiças que estouravam, outras que ficavam frouxas demais. Mas ela não desistia. Voltava para casa à noite, cheirando a alho e a fumaça, e praticava com pequenos pedaços de carne que seu Mário lhe dava. As crianças observavam, fascinadas. João, com sua curiosidade aguçada, logo aprendeu a amarrar os nós com o barbante. Bia, com seu olhar atento, ajudava a separar as folhas de cheiro verde. Até o pequeno Léo participava, batendo com uma colher de pau em uma bacia, criando a trilha sonora daquela nova fase. Quando a primeira leva de linguiça ficou pronta, curada no pequeno fumeiro que seu Mário a ajudara a construir nos fundos de sua casa, o cheiro que se espalhou pelo ar era o cheiro de uma nova era. Sofia fritou um gomo na panela de ferro. A pele estalou, a gordura derreteu e o aroma encheu a pequena cozinha. Ela cortou um pedaço e deu para cada filho. Os olhos deles se arregalaram. "Tá melhor que a do açougue, mamãe", disse João. E aquela foi a aprovação final de que ela precisava. No sábado seguinte, sua barraca na feira da vila estava diferente. Ao lado dos leitões vivos que ainda vendia, havia uma pequena mesa coberta com uma toalha de chita, exibindo rolos de linguiça fresca e potes de torresmo pré-frito. Ela fritava pedacinhos de linguiça em uma pequena chapa e oferecia em palitos para quem passava. "Prova a linguiça da Sofia, feita com o porco mais bem tratado da região", ela gritava, a timidez dando lugar à necessidade de vender. No começo, as pessoas olhavam com desconfiança, mas o cheiro era irresistível. Quem provava, comprava. A fama começou a se espalhar pela feira. "Já comeu a linguiça da mulher do chiqueiro?" Um dizia para o outro. O apelido, que poderia ser pejorativo, começou a ganhar um tom de admiração. "Pois a linguiça do chiqueiro dela é a melhor que eu já comi." Sofia abraçou o apelido. Transformou-o. No sábado seguinte, pregou uma pequena placa de madeira em sua barraca, pintada com carvão pelo próprio João. "Linguiça do sítio da Sofia." As vendas dobraram, depois triplicaram. Com o dinheiro, ela comprou mais matrizes, reformou e ampliou os chiqueiros, que agora eram múltiplos, impecavelmente limpos e organizados. Contratou um rapaz da vila, o Beto, para ajudar na lida diária com os animais, liberando mais de seu tempo para a produção. O crescimento, no entanto, atraiu a atenção de quem não via seu sucesso com bons olhos. Havia na cidade um açougueiro, seu Amâncio, um homem grande e de cara fechada, que por anos detivera o monopólio da venda de carne de porco e embutidos. A fama crescente de Sofia estava esvaziando sua loja. Começaram os boatos. "Aquela carne é de porco doente. Ela cria os bichos na imundície, por isso o preço é mais baixo. Cuidado, a linguiça daquela mulher pode dar doença." As fofocas, venenosas, chegaram aos ouvidos de Sofia através de clientes fiéis. A princípio, ela se desesperou. Viu as vendas caírem em um fim de semana. O medo de perder tudo o que conquistara com tanto esforço a deixou sem dormir. Mas a mulher que enfrentara o abandono de Geraldo não era de se curvar a boatos. Ela decidiu lutar com a única arma que tinha, a verdade. Em uma manhã de sábado, em vez de apenas montar sua barraca, ela fez algo inesperado. Pregou um grande cartaz. "Quer saber o segredo da minha linguiça? Venha conhecer a minha criação. Visitas guiadas hoje à tarde. Transporte de graça." Ela usou o dinheiro da semana para alugar a velha caminhonete de um vizinho e, ao meio-dia, anunciou na feira que levaria quem quisesse conhecer seu sítio. A curiosidade venceu a desconfiança.
Um grupo de quase 15 pessoas, incluindo alguns de seus maiores críticos, se espremeu na carroceria da caminhonete. Ao chegarem ao sítio, o que viram os deixou de queixo caído. Em vez de um chiqueiro imundo, encontraram uma série de cercados organizados, limpos, com cochos de água fresca e comida farta. Viram porcos saudáveis, de pelo brilhante, descansando na sombra de árvores que Sofia plantara. Viram a horta de onde saíam os legumes para a ração. Viram o pequeno e limpo fumeiro. Viram Sofia, com os filhos ao lado, explicar cada detalhe de sua criação com orgulho e transparência. Meu segredo não é o preço baixo, ela disse ao grupo, sua voz ecoando com autoridade. Meu segredo é o respeito. Eu respeito a terra, respeito meus animais e, acima de tudo, respeito os clientes que levam minha comida para a mesa de suas famílias. A visita foi um golpe de mestre. Os boatos morreram na mesma semana. A história da mulher do chiqueiro limpo se espalhou e sua reputação se solidificou não apenas na qualidade do produto, mas na integridade de seu trabalho. As vendas não só voltaram ao normal, como explodiram. Seu Amâncio, o açougueiro, viu seu negócio minguar, vítima de sua própria maldade. Com o sucesso consolidado na feira, Sofia sabia que era hora do próximo passo. Vender na barraca era bom, mas limitava seu crescimento. Ela sonhava com um lugar próprio, uma loja onde pudesse controlar todo o processo, da criação ao balcão, um lugar que levasse seu nome, que fosse a materialização de sua vitória. Ela começou a sonhar com o frigorífico Sofia. A ideia parecia um delírio. Um frigorífico exigia um investimento altíssimo, uma estrutura complexa, licenças sanitárias rigorosas. Era um salto muito maior do que qualquer outro que ela já dera. Passava as noites em claro, desenhando em seu caderno. Um balcão de vidro, uma câmara fria, uma pequena área de processamento com azulejos brancos do chão ao teto. O desenho era o mapa de um tesouro que parecia inalcançável. Ela começou a economizar cada centavo. Abriu mão de comprar um vestido novo para Bia, um par de sapatos para si mesma. Todo o lucro era guardado em uma lata de metal escondida debaixo de seu colchão. Conversou com seu Mário, que, embora achasse o sonho grande demais, não ousou desanimá-la. Se alguém pode fazer isso, Sofia, essa pessoa é você, ele disse. A oportunidade surgiu de forma inesperada. Um velho armazém na entrada da cidade, que pertencera a um comerciante que falira, foi colocado à venda. O prédio estava em péssimas condições, mas a localização era perfeita. O preço, no entanto, ainda era muito acima do que ela possuía. Foi quando a comunidade mais uma vez interveio. Seu Mário, usando sua reputação de homem honesto, foi com Sofia até o gerente do pequeno banco cooperativo da cidade. Contaram a história dela, mostraram os cadernos com as anotações meticulosas de suas vendas na feira, levaram amostras de seus produtos. O gerente, um homem jovem e com visão de futuro, ficou impressionado. Dona Sofia, ele disse, após uma longa reunião, seu negócio não tem papéis formais, mas tem algo que vale mais. Uma reputação de ouro e uma clientela fiel. O banco vai apostar na senhora. Concederemos o empréstimo para a compra e a reforma do armazém. Naquele dia, quando Sofia assinou os papéis do financiamento, suas mãos tremiam tanto quanto no dia em que vendeu seu primeiro leitão. Mas o sentimento era outro. Não era o alívio da sobrevivência, mas o vertiginoso entusiasmo do começo de um império. Ela saiu do banco e ficou parada na calçada, olhando para o prédio velho do outro lado da rua. Era feio, sujo, abandonado, mas em sua mente ela já via as paredes brancas, o balcão reluzente, a placa com seu nome. O insulto de Geraldo à palavra chiqueiro estava prestes a ser soterrado para sempre sob as fundações de seu maior sonho. Aquele prédio não era apenas tijolo e cimento, era a prova de que a mulher que ele tentara destruir era, na verdade, indestrutível. O empréstimo do Banco Cooperativo foi a chave que abriu a última porta entre a sobrevivência e o sonho. A compra do velho armazém na entrada da cidade marcou o início da fase mais ambiciosa e exaustiva da jornada de Sofia. O prédio, antes um esqueleto de vigas apodrecidas e paredes mofadas, tornou-se a tela em branco, onde ela pintaria seu futuro. A reforma foi um épico em si. Desta vez, não era um mutirão de favores,
mas um projeto profissional, financiado pelo empréstimo e pelo suor de seu negócio crescente. Sofia, agora uma patroa, contratou pedreiros e eletricistas da vila, injetando dinheiro na economia local que começava a girar em torno de seu sucesso. Ela estava em cima da obra todos os dias, com o pequeno Léo agora correndo curioso entre os sacos de cimento e Bia ajudando a varrer o pó. João, já um pré-adolescente, passava as tardes depois da escola ao lado dela, aprendendo a ler as plantas, a negociar com os fornecedores de material, a entender os fundamentos do negócio que um dia seria seu legado. Ele era a sombra orgulhosa da mãe. Seu Mário, com a saúde já mais frágil, visitava a obra quase diariamente, sentando-se em um caixote para dar conselhos e observar com os olhos marejados a mulher que ele vira chorar de fome, agora comandando uma construção. Você, minha filha, ele disse a ela um dia, está construindo mais do que paredes. Está construindo um nome. Após 3 meses de trabalho incansável, o dia da inauguração chegou. Era um sábado ensolarado, e a cidade inteira parecia ter se reunido para testemunhar o milagre. O frigorífico Sofia não era apenas uma loja, era um símbolo. O prédio, antes uma vergonha na entrada da cidade, agora brilhava. Uma fachada simples, mas impecável, com paredes brancas e uma grande placa de madeira entalhada com o nome dela. Por dentro, o contraste com o chiqueiro original era de cortar a respiração. Azulejos brancos iam do chão ao teto. Balcões de vidro exibiam cortes de carne perfeitamente arrumados. E o cheiro não era de lama, mas de limpeza e de especiarias frescas. Sofia, usando um vestido novo, simples, mas que lhe caía com a elegância de quem se sente bem na própria pele, cortou a fita inaugural ao lado dos 3 filhos. O gerente do banco, o prefeito da cidade, seu Mário, Dona Elza, e todos os seus clientes fiéis da feira estavam lá, aplaudindo. Naquele dia, ela não vendeu apenas carne. Ela ofereceu um banquete de degustação para toda a comunidade, uma forma de agradecer a todos que, de alguma forma, a haviam ajudado a se reerguer. As linguiças, os lombos defumados, os torresmos pururuca, tudo foi consumido com elogios que eram música para seus ouvidos. O frigorífico foi um sucesso imediato. A reputação de qualidade que Sofia construíra na feira se multiplicou. Restaurantes das cidades vizinhas começaram a fazer encomendas. Pousadas da Serra queriam suas linguiças artesanais para o café da manhã. Sofia teve que expandir a criação de porcos mais uma vez, comprando o sítio que fora de seu Mário, quando ele decidiu se aposentar de vez, garantindo ao velho amigo uma velhice confortável e a certeza de que sua terra estaria em boas mãos. Os anos passaram voando no ritmo do trabalho e do progresso. O frigorífico Sofia tornou-se uma marca de prestígio em toda a região. Sofia se tornou uma das maiores empregadoras da pequena cidade. João, agora um jovem de 20 anos, estudava administração à noite e, durante o dia, era o braço direito da mãe, gerenciando as finanças do negócio. Bia, com seu talento para a organização, cuidava do atendimento e da logística das entregas. E Léo, o caçula, já um adolescente forte, aprendia com os funcionários mais antigos os segredos do corte e do processamento da carne. Eram os pilares do império que a mãe construíra. Numa tarde cinzenta de novembro, uma chuva fina e persistente caía sobre a cidade, transformando as ruas de terra em lama. O movimento no frigorífico estava mais calmo. Sofia estava no escritório, nos fundos da loja, revisando um grande pedido para um hotel, quando um de seus funcionários, um rapaz chamado Dinho, bateu na porta. Dona Sofia, desculpa incomodar, mas tem um coitado aí na porta dos fundos todo ensopado. Tá pedindo umas aparas de carne, qualquer coisa para comer. Posso dar para ele? O coração de Sofia sempre fora generoso. A memória da fome nunca a abandonara. Claro, Dinho. Prepara uma marmita bem caprichada para ele. Bota arroz, feijão e um bom pedaço de lombo assado. Ninguém sai da minha porta com fome. Ela voltou aos seus papéis, mas algo a fez parar. Uma curiosidade. Talvez um pressentimento. Levantou-se e caminhou até a porta dos fundos que dava para um pequeno pátio de serviço. E o viu. A figura encolhida sob o pequeno telhado, tremendo de frio e de uma fraqueza que parecia vir da alma. As roupas, em farrapos, grudavam em um corpo esquelético. O cabelo ralo e sujo
caía sobre um rosto que ela conhecia melhor do que o seu próprio. Um rosto agora devastado pelo álcool, pelo fracasso, pela vida. Era Geraldo. Ele não a viu de imediato. Estava de cabeça baixa, estendendo as mãos trêmulas para Dinho, que se aproximava com a marmita quente. Obrigado, moço. Deus lhe pague. Faz 2 dias que não como nada. A voz. Aquela voz, agora um sussurro rouco e patético, foi como um soco no estômago de Sofia. O tempo pareceu parar. O som da chuva, o barulho das máquinas, tudo desapareceu. Geraldo, ela disse, a voz saindo mais firme do que se sentia. Ele levantou a cabeça lentamente. Seus olhos vazios focaram nela, primeiro com confusão, depois com um choque tão profundo que ele cambaleou para trás, como se tivesse levado um choque elétrico. O reconhecimento o atingiu com a força de um raio. Ele olhou para Sofia, para a mulher bem vestida, de postura ereta e olhar sereno. Olhou para o frigorífico limpo e próspero ao redor. Olhou para a marmita fumegante em suas mãos, a esmola que viera pedir. E então, ele desabou. Não de joelhos como um ator em um drama. Ele desabou por inteiro, caindo sentado na lama do pátio, o corpo sacudido por um choro desesperado, um lamento gutural de um animal ferido. A marmita caiu ao seu lado, espalhando a comida pela lama. Sofia, não pode ser. Ele gaguejava entre os soluços. Aqui? É seu? Sofia se aproximou, parando a uma distância segura. Dinho e outros funcionários olhavam a cena, atônitos. É meu, Geraldo. Meu e dos nossos filhos. Ele ergueu o rosto desfigurado pela dor e pela vergonha. O chiqueiro, ele sussurrou, a palavra que fora seu maior insulto agora saindo de seus lábios como uma confissão. Você me condenou a um chiqueiro, e eu acabei nele, enquanto você construiu um palácio sobre ele. O choro dele se intensificou. Me perdoa, Sofia. Eu não peço para voltar, não peço nada. Eu só queria um pedaço de pão, e encontrei o inferno da minha própria vergonha. Sofia olhou para o homem que a humilhara, que a sentenciara à miséria, agora se afogando na lama de suas próprias escolhas. A raiva que um dia a consumira havia se transformado em cinzas. No lugar havia apenas um vazio triste, a constatação de uma vida desperdiçada. A dele, não a dela. Ela se virou para Dinho, a voz calma, mas inabalável. Dinho, por favor, prepare outra marmita para o senhor e um copo de café bem forte. Depois olhou para Geraldo uma última vez. Não havia triunfo em seu olhar, apenas o fim. Coma, Geraldo, se agasalhe e depois siga o seu caminho. Encontre uma forma de se limpar por dentro e por fora. Ela fez uma pausa, as palavras saindo com o peso de uma década de luta. Aqui, neste lugar que você um dia chamou de chiqueiro, só se come o fruto do trabalho e da dignidade. E isso, infelizmente, é um sabor que você nunca vai conhecer. Ela virou as costas e entrou novamente em seu frigorífico, deixando-o para trás, um fantasma no meio da chuva. Naquela noite, em sua casa confortável, cercada pelo amor dos filhos, Sofia sentou-se à mesa para jantar. A comida era farta, a conversa era alegre. O passado batera à sua porta, mas descobrira que ali não havia mais morada para ele. O chiqueiro, a lama, a humilhação, tudo aquilo fora o adubo escuro de onde brotara a mais bela e improvável das flores. E ela, Sofia, era a prova viva de que o destino não é uma sentença, mas uma terra a ser cultivada. E aí, pessoal, o que acharam dessa história de superação? Deixem seu curtir no vídeo, se inscrevam e comentem seu momento favorito. Até a próxima!